Olá! Hoje a gente vai revisitar um evento que todo mundo aprendeu na escola, mas talvez não da forma como a coisa toda aconteceu. Vamos mergulhar fundo numa data que literalmente mudou o mundo para sempre. 1492. Esse número, né, parece que está carimbado na nossa memória. Mas o que ele representa de verdade? Sim, é uma data que todo mundo conhece. É um ponto de virada, um marco que define o começo de uma nova era. Mas uma nova era para quem exatamente? Pois é, e se a história que contaram pra gente não for a história completa, é justamente essa pulga atrás da orelha que a gente vai investigar agora. Então vamos começar pelo começo, pela versão mais clássica da história, o famoso Descobrimento da América por Cristóvão Colombo. A história que a gente aprende é mais ou menos assim, né? Em 1492, Colombo chega com sua frota ali nas Bahamas. A missão? Encontrar uma nova rota para as Índias. Só que, no meio do caminho, ele deu de cara com o continente inteiro. Novo, pelo menos para os europeus. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A palavra descoberta, pensa bem, ela dá a ideia de uma terra vazia, que estava só esperando para ser encontrada, certo? Mas será que era isso mesmo? A realidade é que Colombo não encontrou um lugar desabitado, longe disso. Ele chegou a um continente que estava pulsando de vida, que era o lar de milhões de pessoas. Pois é, a chegada dos europeus não foi o começo de uma história. Foi, na verdade, a interrupção de uma história que já estava rolando há milhares de anos. O continente era um mosaico gigantesco de culturas. A gente costuma chamar de povos ameríndios, mas eram centenas de nações. Os taínos, que viviam ali na região do Caribe, foram os primeiríssimos a ter contato com os recém-chegados. E olha só que fascinante isso aqui. Uma pesquisa de 2018 descobriu uma ligação genética entre os taínos, esse povo que Colombo encontrou primeiro, e os Palicur, que vivem hoje no Amapá, aqui no Brasil. Quer dizer, a história está viva, não é só uma coisa do passado. É uma linhagem que continua até hoje. Ok, então se não foi bem uma descoberta, o que foi que começou em 1492, afinal de contas? O que a chegada de Colombo marcou foi o início da colonização europeia das Américas. Foi o ponto de partida para uma corrida pelo controle de terras, de recursos e, claro, das pessoas. E não foi só a Espanha, não. Logo depois vieram os portugueses, os franceses, os britânicos, os neerlandeses. Todo mundo queria um pedaço do bolo. O continente virou, basicamente, um grande tabuleiro de xadrez global. Claro, do ponto de vista europeu, esse foi o auge da chamada Era dos Descobrimentos, né? Um período de expansão e exploração que eles nunca tinham visto antes. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final: as palavras importam. E como importam? A forma como a gente nomeia os eventos históricos acaba moldando o jeito que a gente entende esses eventos. Olha só a diferença que faz. Quando a gente troca descobrimento por início da colonização europeia, a chave vira. A gente sai de uma visão unilateral para finalmente incluir a perspectiva dos povos que já viviam aqui. É impressionante, né? Como uma única palavra pode redefinir tudo. Pode definir heróis e vilões, justificar ações e reescrever a história. Repensar o tal do descobrimento é um convite para a gente olhar o passado com outros olhos. E fica a pergunta no ar: que outras histórias que a gente conhece talvez precisem ser repensadas também?